Livro de Ester, capítulo 1. A rainha Vasti afronta o rei. Ora, sucedeu nos dias de Assuero. Este é o Assuero que reinou da Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Que naqueles dias, quando o rei Assuero assentou-se no trono do seu reino, o qual estava no palácio em Susã, no terceiro ano do seu reinado, ele fez um banquete para todos os seus príncipes e seus servos. Estando perante ele o poder da Pérsia e da Média, e os nobres e príncipes das províncias. Quando ele mostrou as riquezas do seu glorioso reino e a honra da sua excelente majestade por muitos dias, a saber, 180 dias. E quando estes dias haviam expirado, o rei fez um banquete para todo o povo que estava presente no palácio de Susã, tanto para os grandes como para os pequenos, 7 dias, no átrio do jardim do palácio do rei. E havia toldos brancos, verdes e azuis, presos por cordões de linho fino e de púrpura, a argolas de prata e a colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de mármore vermelho e azul e branco, e mármore preto. E eles lhes deram de beber em vasos de ouro, sendo que os vasos eram diferentes uns dos outros, e vinho real em abundância, segundo o estado do rei. E a bebida era de acordo com a lei, ninguém forçou, porque assim o rei tinha indicado a todos os oficiais da sua casa para que fizessem conforme a vontade de cada homem. Além disso, a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres na casa real que pertencia ao rei Assuero. No 7º dia, estando já o coração do rei alegre com o vinho, ele ordenou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá e a Bagta, Zetar e a Carcas, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, para trazerem a rainha Vasti diante do rei, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque ela era formosa de se olhar. A rainha Vasti, porém, recusou-se a vir diante do mandamento do rei por meio dos seus camareiros, pelo que o rei ficou muito irado, e ardeu nele a sua ira. Então o rei disse aos sábios, os quais conheciam os tempos, porque assim era o costume do rei para com todos os que conheciam a lei e o juízo, e os próximos a ele eram Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes da Pérsia e da Média, os quais viam a face do rei e se assentavam por primeiro no reino. O que faremos à rainha Vasti, de acordo com a lei, porque ela não cumpriu o mandamento do rei Assuero por intermédio dos camareiros? E Memucã respondeu diante do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente fez errado ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque este ato da rainha tornar-se-á conhecido a todas as mulheres, de modo que elas desprezarão os seus maridos aos seus olhos, quando isto for relatado. O rei Assuero ordenou que a rainha Vasti fosse trazida diante dele, mas ela não veio. Neste dia, igualmente as senhoras da Pérsia e da Média, que ouviram o ato da rainha, dirão a todos os príncipes dos reis. Assim suscitar-se-á muitíssima contenda e ira. Se for do agrado do rei, saia da sua parte um mandamento real, e escreva-se entre as leis dos persas e dos medos, para que não seja revogado, que Vasti não venha mais diante do rei Assuero, e que o rei dê a sua propriedade real para outra que seja melhor do que ela.
E quando o decreto que o rei fizer for publicado por todo o seu império, porquanto este é grande, todas as esposas darão aos seus maridos honra tanto ao grande como ao pequeno. E o dizer agradou ao rei e aos príncipes, e o rei fez conforme a palavra de Memucã, porque ele enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, para que todo homem assumisse o comando da sua própria casa, e para que isto fosse publicado de acordo com a língua de cada povo. Ester, capítulo 2. A coroação da rainha Ester. Depois destas coisas, quando a ira do rei Assuero foi aplacada, ele se lembrou de Vasti e do que ela havia feito, e do que foi decretado contra ela. Então disseram os servos do rei que lhe ministravam: busquem-se para o rei jovens virgens e formosas, e que o rei designe em todas as províncias do seu reino oficiais, para que eles possam reunir todas as jovens virgens e formosas no palácio de Susã, na casa das mulheres, sob a custódia de Hegai, o camareiro do rei, guarda das mulheres, e que sejam entregues as suas coisas de purificação, e que a donzela que agradar ao rei seja rainha no lugar de Vasti. E isto agradou ao rei, e ele assim o fez. Ora, havia um certo judeu no palácio de Susã, cujo nome era Mardoqueu, o filho de Jair, o filho de Simei, o filho de Quis, um benjamita, que havia sido levado de Jerusalém com os cativos que haviam sido levados com Jeconias, o rei de Judá, os quais Nabucodonosor, o rei de Babilônia, havia levado consigo. E ele trouxe Hadassa, isto é, Ester, a filha do seu tio, pois ela não tinha nem pai nem mãe, e a criada era formosa e bela. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu tomou por sua própria filha. Assim sucedeu quando o mandamento do rei e o seu decreto foi ouvido, e quando muitas donzelas reuniram-se no palácio de Susã, sob a custódia de Hegai, que Ester também foi trazida à casa do rei, à custódia de Hegai, o guarda das mulheres. E a donzela o agradou, e ela obteve sua bondade. E ele prontamente deu a ela as coisas para a purificação, com as coisas que pertenciam a ela, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ester não havia apresentado seu povo nem a sua parentela, porquanto Mardoqueu havia-lhe ordenado de que ela não deveria apresentá-los. E Mardoqueu andava todos os dias diante do átrio da casa das mulheres para saber como Ester estava e o que lhe sucederia. Ora, quando chegou a hora de cada donzela adentrar ao rei Assuero, depois de ter estado por 12 meses, segundo o costume das mulheres, pois assim eram os dias do cumprimento da sua purificação, a saber, 6 meses com azeite de mirra e 6 meses com aromas doces, e com outras coisas para a purificação das mulheres. Então, assim veio cada donzela até o rei. Tudo o que ela desejasse lhe era concedido para levar consigo da casa das mulheres até a casa do rei. À tarde ela entrava e pela manhã voltava para a segunda casa das mulheres, para a custódia de Saasgás, o camareiro do rei, o qual guardava as concubinas. Ela não adentrava mais a presença do rei, exceto se o rei se deleitasse nela e se ela fosse chamada pelo nome. Ora, quando chegou a vez de Ester, a filha de Abiail, o tio Mardoqueu,
que lhe havia tomado por sua filha, veio para adentrar ao rei. Ela não exigiu nada além daquilo que Hegai, o camareiro do rei, o guardador das mulheres, indicou. E Ester obteve favor à vista de todos os que cuidavam dela. Assim, Ester foi levada até o rei Assuero, dentro da sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou Ester acima de todas as mulheres, e ela obteve graça e favor à sua vista mais do que todas as virgens, de modo que ele pôs sobre a sua cabeça a coroa real, e a fez rainha no lugar de Vasti. Então o rei fez um grande banquete para todos os príncipes e aos seus servos, a saber, o banquete de Ester, e ele deu alívio para as províncias e deu presentes de acordo com o estado do rei. E quando as virgens se reuniram pela segunda vez, então Mardoqueu se assentou no portão do rei. Ester ainda não tinha declarado a sua parentela nem o seu povo, conforme Mardoqueu lhe havia ordenado. Pois Ester cumpria o mandamento de Mardoqueu, como quando estava sendo criada por ele. Naqueles dias, enquanto Mardoqueu se assentava no portão do rei, 2 dos camareiros do rei, Bigtan e Teres, daqueles que guardavam a porta, ficaram irados e procuraram lançar mão sobre o rei Assuero. E isso veio ao conhecimento de Mardoqueu, que contou à rainha Ester. E Ester disse ao rei em nome de Mardoqueu. E quando foi feito inquérito sobre a questão, isto foi achado. Por isso os 2 foram pendurados em uma árvore. E isto foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Ester capítulo 3. O plano de Amã para exterminar os judeus. Depois destas coisas, o rei Assuero promoveu Amã, o filho de Amedata, o Agagita, e exaltou-o e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam no portão do rei, curvaram-se e reverenciaram Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se curvou, tampouco lhe fez reverência. Então os servos do rei, que estavam no portão do rei, disseram a Mardoqueu: Por que transgride tu o mandamento do rei? Tendo eles falado com ele dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, referiram-no a Amã, para ver se a conduta de Mardoqueu seria tolerada, pois Mardoqueu lhes tinha dito que era judeu. E quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava, nem lhe fazia reverência, então Amã ficou cheio de ira. E ele considerou escárnio colocar as mãos somente sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Porquanto Amã buscou destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que estavam em todo o reino de Assuero. No 1º mês, isto é, no mês de Nisan, no 12º ano do rei Assuero, lançou-se Pur, isto é, a sorte, diante de Amã, dia após dia e mês após mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: Existe um certo povo espalhado e disperso no meio do povo em todas as províncias do teu reino, e as suas leis são diferentes de todos os povos. Tampouco guardam eles as leis do rei. Portanto, não é de proveito para o rei tolerá-los. Se aprouver ao rei, que seja escrito que eles podem ser destruídos, e eu pagarei 10.000 talentos de prata às mãos daqueles que tiverem o encargo do negócio, para trazê-lo às tesourarias do rei.
E o rei tirou o seu anel da sua mão e o deu a Amã, o filho de Amedata, o Agagita, o inimigo dos judeus. E o rei disse a Amã: A prata te é dada, o povo também, para fazeres com eles como te parecer bem. Então foram chamados os escribas do rei no 13º dia do 1º mês, e ali foi escrito conforme tudo o que Amã havia ordenado aos tenentes do rei e aos governadores que estavam sobre cada província, e aos governadores de cada povo e cada província, de acordo com a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero, isto foi escrito e selado com o anel do rei. E as cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, tanto moços como velhos, crianças pequenas e mulheres, em um mesmo dia, a saber, no 13º dia do 12º mês, o qual é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. A cópia do escrito para um mandamento a ser dado em cada província foi publicada a todo o povo, para que eles estivessem preparados para aquele dia. Os mensageiros saíram às pressas pela ordem do rei, e o decreto foi dado no palácio de Susã. E o rei e Amã se assentaram para beber. Mas a cidade de Susã ficou perplexa. Ester, capítulo 4. O pedido de Mardoqueu a Ester. Quando Mardoqueu percebeu tudo o que fora feito, Mardoqueu rasgou as suas vestes e vestiu-se de pano de saco com cinzas, e saiu para o meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou bem na frente do portão do rei, porque ninguém poderia entrar no portão do rei vestido com pano de saco. E em cada província, onde quer que o mandamento do rei e o seu decreto chegavam, havia um grande lamento entre os judeus, e jejum, e choro, e lamúrias. E muitos estavam deitados em pano de saco e em cinzas. Assim as criadas de Ester e os seus camareiros vieram e contaram-lhe isto. Então a rainha ficou muito angustiada, e ela mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco. Ele, porém, não a recebeu. Então Ester chamou Hataque, um dos camareiros do rei, a quem ele havia indicado para atendê-la, e deu-lhe mandado para Mardoqueu para saber o que era aquilo e por que era. Assim, Hataque saiu até Mardoqueu, à rua da cidade, que estava diante do portão do rei. E Mardoqueu lhe contou sobre tudo o que lhe havia acontecido e sobre a soma de dinheiro que Amã havia prometido pagar aos tesouros do rei pelos judeus para destruí-los. Além disso, ele lhe deu uma cópia do escrito do decreto que foi entregue em Susã para destruí-los, para que a mostrasse a Ester e a fizesse saber, e para lhe ordenar que adentrasse ao rei para lhe fazer súplica, e lhe pedisse e suplicasse diante dele pelo seu povo. E Hataque veio e contou a Ester as palavras de Mardoqueu. Mais uma vez, Ester falou a Hataque e deu-lhe um mandamento para Mardoqueu. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer um, seja homem ou mulher, que entrar no átrio interno a ter com o rei sem ser chamado, existe uma lei para levá-lo à morte, exceto aqueles para quem o rei estender o seu cetro de ouro para que possa viver. Mas eu não fui chamada a adentrar ao rei nestes 30 dias. E eles contaram a Mardoqueu as palavras de Ester.
Então Mardoqueu ordenou que se respondesse a Ester: Não imagines que, estando na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Pois, se de todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se não foste elevada a rainha para tal tempo como este? Então Ester mandou que eles retornassem a Mardoqueu esta resposta: Vai, reúne todos os judeus que estão presentes em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, noite ou dia. Da mesma maneira também eu e as minhas criadas jejuaremos, e assim adentrarei a presença do rei, o que está em desacordo com a lei. E se eu perecer, pereço eu. Assim Mardoqueu seguiu seu caminho e fez segundo tudo o que Ester lhe havia ordenado. Ester capítulo 5. O pedido de Ester ao rei. Ora, sucedeu que no 3º dia Ester vestiu as suas vestes reais e se pôs de pé no átrio interno da casa do rei, diante da casa do rei. E o rei se assentou sobre o seu trono real, na casa real, diante do portão da casa. E assim foi, quando o rei viu a rainha Ester de pé no átrio, que ela obteve favor à sua vista. E o rei estendeu a Ester o cetro de ouro que estava na sua mão. Assim, Ester se aproximou e tocou a extremidade do cetro. Então lhe disse o rei: O que tu desejas, rainha Ester? Qual é a tua petição? Ser-te-á dado até a metade do reino. E Ester respondeu: Se parecer bom para o rei, que o rei e Amã venham neste dia ao banquete que preparei para ele. Então o rei disse: Fazei com que Amã se apresse, para que se faça como Ester tem dito. Assim o rei e Amã vieram ao banquete que Ester havia preparado. E o rei disse a Ester no banquete de vinho: Qual é a tua petição? E ser-te-á concedida. E qual é o teu pedido? Até a metade do reino ele te será cumprido. Então respondeu Ester e disse: A minha petição e o meu pedido é: se tenho achado favor à vista do rei, e se aprouver ao rei conceder a minha petição e atender ao meu pedido, que o rei e Amã venham ao banquete que lhes hei de preparar, e farei amanhã como o rei tem dito. Então saiu Amã naquele dia alegre e com o coração contente. Mas quando Amã viu Mardoqueu no portão do rei, que ele não se pôs de pé, nem se moveu por ele, ficou cheio de indignação contra Mardoqueu. Todavia, Amã se conteve, e quando ele foi para casa, mandou chamar os seus amigos e sua esposa Zeres. E Amã lhes contou sobre a glória das suas riquezas e da multidão dos seus filhos, e de todas as coisas nas quais o rei lhe havia promovido, e como o tinha exaltado acima dos príncipes e dos servos do rei. Amã disse, além disso: Sim, a rainha Ester não deixou nenhum homem adentrar ao rei no banquete que ela havia preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Contudo, tudo isso não me satisfaz, enquanto vejo o judeu Mardoqueu assentado junto ao portão do rei. Então lhe disse sua esposa Zeres e todos os seus amigos: Que seja feita uma forca de 50 côvados, e amanhã fala tu ao rei que Mardoqueu nela seja enforcado.
Então adentra tu alegremente ao rei no banquete. E isto agradou a Amã, e ele fez com que a forca fosse feita.